Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E agora nós vamos estar abordando, né, o tópico indexação de arrays com NumPy. No vídeo passado nós vimos, né, como construir um array e agora nós vamos estar vendo, né, como estar, né, acessando, né, seus elementos internos, tá certo? Então, assim como as listas, né, em Python, os arrays também permitem acesso fácil aos seus elementos internos. A seguir apresentaremos algumas formas de acessar os elementos internos de um array, certo? Então, no exemplo 1, gente, nós vamos ver como acessar, né, elementos internos de um array de dimensão 1, que a gente pode entender como um vetor, certo? As regras, né, para acessar os elementos de um array de dimensão 1 são semelhantes às usadas para acessar elementos de uma lista, né? Lembrando que um array e uma lista eles são muito parecidos, né? Claro que eles vão ter o que aplicações diferentes, né? A gente viu no vídeo passado que arrays eles vão ter mais, quer dizer, o trabalho, né, com arrays vai ter mais eficiência do que o trabalho com listas, tá certo? Além de que arrays tem muitas funções que já estão prontas aí para a gente não ter que ficar reinventando a roda. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, gente, é importar, né, a biblioteca NumPy. Aí vou importar ela com o prefixo np para não ter que botar o sobrenome NumPy em toda a função, boto só np. Então, pronto. Está no nosso projeto. Isso aqui pode ser feito só uma vez, embora eu vou estar fazendo para cada exemplo aqui, caso você queira já recortar o exemplo, né, e executar em alguma outra parte. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou criar um array, que vai ser o meu vetor, eu vou botar np.array, então eu vou pegar a função array do pacote NumPy, né, e aí vou abrir o parêntese, né, abrir parêntese e botar o quê? Uma lista dentro. Essa lista vão ser as coordenadas do meu vetor, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Então, para eu acessar, né, um elemento desse array, funciona da mesma forma como acessar, né, um elemento em uma lista. Então, aqui está indexação 0, indexação 1, indexação 2, indexação 3. Por exemplo, se eu deixar aqui, ó, como está o 3, ó, eu vou acessar esses 5 aqui. Ó. Então, não tem mistério. Por exemplo, se eu botar 0, ó, vou acessar aqui o primeiro, menos 1. Aí você vai brincando. Se eu botar, por exemplo, 1, vou acessar aqui o 3. Lembrando, né, que a indexação começa de 0, certo? Então, nesse caso, quando eu boto 1 aqui, então eu estou vindo para esse cara aqui, que a indexação é 1. Indexação 0, 1, 2 e 3, certo? E você vai brincando aí para você pegar a mãe. Eu também posso acessar elementos, né, linhas e colunas de um array de dimensão 2. Um array de dimensão 2 é o que a gente comumente, né, entende como uma matriz em matemática. Tá certo? Novamente vamos importar o módulo, embora não fosse necessário mais. Aí nós temos aqui o seguinte. Nesse caso aqui, gente, eu inseri esse array, eu até fiz uma observação, né, no vídeo passado, que normalmente a gente pode estar trabalhando assim, ó, um array, né, de dimensão 2 como uma lista de listas, certo? Então tem uma lista principal aqui, ó, certo? Ó, o colchete dela aqui tem internamente isso lista. Só que como eu estou trabalhando num contexto de matrizes, né, é interessante você ter uma visualização que se lembre um pouco a saída, né? E o que a gente está acostumado de matrizes. Então a gente dá um enter aqui depois da vírgula, ó, aí empurra os caras aqui para baixo, pronto. É a mesma visualização que a gente tem aqui, é a que a gente teria de uma matriz, né, em matemática, ou até mesmo aqui se a gente pedir para imprimir, tá certo? Então vou compilar aqui, ó, pronto, minha matriz foi gerada. E aqui eu vou colocar dessa forma. Ó. Vamos começar aqui de 0, 0. Estava fazendo aqui alguns testes, né? Para lembrar. Então, 0, 0. O que significa esse 0 e esse 0 aqui? Na verdade, dentro desse colchete aqui, eu vou estar colocando a linha que eu estou acessando. E aqui, a coluna. Ah, professor, por que 0? É porque no Python, a indexação, a contagem, costuma começar, né, de 0. Então, essa aqui vai ser a linha 0, linha 1, linha 2. Então, se eu quero acessar, por exemplo, esse elemento aqui, o menos 1, eu vou ter que escrever dessa forma. Linha 0, coluna 0. Ó. Quando eu imprimir, menos 1. Se eu botar aqui linha 0, ó, coluna 1. Então, aqui é linha, coluna. Então, eu vou botar na linha 0, coluna 1, ó, vai ser esse 3 aqui. Ó. Opa. Então, 3. Por exemplo, se eu quero acessar esse 4 aqui, então eu vario mais um aqui. Ó, vou para 2. Ó. Se eu botar 3 aqui, ó, eu vou acessar esse 8, ó. Aí eu quero mudar, pô, eu quero acessar esse primeiro elemento aqui da segunda linha, que chama-se linha 1, na verdade, né? Que eu começo de linha 0, linha 1. Então eu vou botar aqui linha 1, primeiro elemento, 0, ó. E aí você vai brincando
brincando. Aí você bota aqui 1, 2, né? 1, 3, depois 2, 1, 2, 2, 2, 3, e aí vai acessando todos esses caras aqui. Você tem que praticar, gente. Não tem jeito. Tá certo? Tem que praticar. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó, gente, imprimindo linhas. Eu posso, ao invés de acessar só um elemento, acessar uma linha inteira. Por exemplo, eu quero acessar toda essa linha inteira aqui, ver ela como um vetor separado. Né? Então, a matriz pode ser pensada como um agrupamento de vetores. Então, nesse caso aqui, né, se eu botar aqui 1, eu vou estar imprimindo o quê? Aqui é linha 0, linha 1, linha 2. Então, vou imprimir provavelmente essa segunda. Ó. 2, 5, menos 1 e 7. Se eu botar 0, imprimo a primeira linha. Né? Ou melhor, um vetor correspondente aos elementos da primeira linha. Tá certo? Eu posso também imprimir colunas. Vamos começar aqui de 0 para ficar mais fácil. Então, no caso da coluna, eu vou botar 2 pontos, vírgula, aí eu vou especificar a coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá certo? Então, nesse caso, ó, se eu botar a coluna 0 aqui, ó, menos 1, 2, menos 1. Ó, menos 1, 2, menos 1. Saiu deitado, muito embora né, a nossa representação esteja assim, mas ele está falando dos caras que vêm um abaixo do outro. Né, numa mesma coluna. Se eu botar aqui 1, ó, aí eu vou para essa segunda coluna aqui, ó, 3, 5, 9, ó. E aí você vai brincando, né? Cuidado para você não botar algo fora do índice, porque é muito comum a gente falar, olha, eu tenho aqui 3 linhas e 4 colunas. Aí você vem aqui e bota 4, porque eu quero acessar a quarta coluna. O que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque a coluna começa contando de 0. Então não existe uma quarta coluna aqui de indexação. Quarta até existe, mas a indexação dela, o endereço dela é 3. Certo? Então, tá aí, ó, 8, 7, 2, que é a última. Eu também posso acessar, gente, elementos, né, matrizes, linhas de matriz e colunas de matriz no array de dimensão 3. Um array de dimensão 1 é o quê? É uma lista onde os seus objetos mais internos ficam dentro dessa lista. Um array de dimensão 2 é uma lista de listas. Então, meu objeto mais interno está dentro de 2 listas. Uma principal e uma outra lista. Em um array de dimensão 3, eu tenho uma lista de matrizes. Então, interno essas matrizes, ó, interno a lista principal eu tenho uma matriz, interno essa matriz eu tenho uma linha, por exemplo, interno essa linha eu tenho um elemento. Então, eu tenho que adentrar 3 níveis para acessar um elemento. Então, novamente, a gente importa o módulo, né? Mesmo não sendo mais necessário, mas a gente faz a importação. E aqui eu tenho um array de dimensão 3. Eu optei por fazer o seguinte, botar na estética onde este objeto aqui é uma matriz, que é o objeto de primeiro nível dentro da minha lista principal aqui, ó, que tem esse colchete. Depois, esse outro aqui é a minha segunda matriz. Esse cara aqui é a minha terceira matriz. Claro que indexação, matriz 0, matriz 1, matriz 2. Aí, dentro dessa matriz, eu tenho linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Né? Isso vai ser muito importante. Dentro dessa aqui. Linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2 e por aí vai com a outra. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 0, 0, 0. Vamos começar do princípio, que é mais fácil. O que eu vou estar acessando dessa forma? Eu chamo aqui de elementos, eu vou guardar nessa variável esse valor. Então, vai ser array 0, 0, 0. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu executar, quer dizer, tem que executar aqui para ele ir para a memória, né? Olha, menos 1. Então, ele entrou na matriz 0, linha 0, coluna 0. Matriz 0 essa, linha 0 essa, coluna 0 essa. Então, se eu botar aqui 1, matriz 0, linha 0, coluna 1, ó, vai ser esse 3, ó. Se eu variar aqui para 2, aí eu ainda estou nessa linha, ó. Vou chegar nesse 2 aqui, quer dizer, 2 vai, né? Porque são 3, 2 ainda vai, não vai. Pronto, é esse 2 aqui. Aí eu posso mudar agora a coluna ou a linha que eu estou nessa matriz aqui. Se eu botar, por exemplo, 1, 0, aí eu estou na linha 1, coluna 0, para acessar esses 5 aqui. E você vai brincando. Por exemplo, se eu quiser mudar de matriz, eu quero acessar esse 13 aqui dessa matriz. Então eu venho aqui para 2, ó, porque ela é a matriz 2. Aí vai ser o elemento 0, 0, porque é linha 0, coluna 0, ó. Quero acessar esse 3 aqui. Esse 3 está na matriz 1, né? Porque começou de 0. Então, matriz 1. Ele está na linha 0, linha 1. E a coluna dele é o quê? Coluna 0, coluna 1, ó. Então, quando eu compilar aqui, vai dar provavelmente o 3, ó. Beleza. Então, eu já estou craque. Aí você vai brincando com isso aí. Você tem que entender bem isso aqui. Claro que você fala, professor, e se eu esquecer lá na frente? Não tem problema. Você volta e consulta. Só que a primeira vez, quando você está lendo, é interessante você fazer
todos esses testes para sua memória armazenar que é possível fazer. Talvez o como você precise revisar sempre que você for utilizar. Mas o que é possível fazer, isso é interessante você saber, tá certo? Isso aí não ocupa tanto espaço. Eu posso consultar, gente, uma matriz específica. Por exemplo, né? Quando eu boto aqui 1, eu estou na matriz 1, linha 1, coluna 1. Mas se eu só quero a matriz, que é o elemento de primeiro nível, basta eu colocar dessa forma. Então, a matriz aqui vai ser o quê? Array 0, ó, vai ser esta primeira matriz, ó, constela toda. Array 1, essa segunda, ó, igualzinha aqui, ó. E Array 2, essa terceira aqui, tá certo? Eu posso consultar uma linha específica de uma matriz. Então, por exemplo, na matriz 0, eu vou consultar a linha 0. Então, a matriz 0 é essa, vou consultar a linha 0, essa linha aqui, ó. Então, compilando, ó, deu isso. Estou na matriz 0 e quero consultar a linha 1. 5, 1, menos 4, ó. Agora eu quero consultar essa aqui, ó, a linha 0 da matriz 3, que na verdade vai ser índice 2, né? Então eu boto aqui 2 e aqui eu boto o quê? 0, ó, vai ser essa aqui, ó, que tá grifada, ó, 13, 14 e 1, ó. 13, 14 e 1, certo? Aí eu posso também consultar uma coluna específica. Nesse caso, eu vou botar assim, 0, que é a matriz que eu estou. Aqui, como eu quero consultar a coluna na linha, não vai importar, eu vou botar aqui a coluna. Certo? A linha só vai variar os elementos. Então, a coluna 0. Então, nesse caso aqui, ó, provavelmente eu vou consultar essa coluna aqui, ó, dessa matriz, ó, menos 1 e 5. Ó. Vamos compilar? Olha, menos 1 e 5. Se eu mudar aqui, ó, 0, 1. Então, vai ser o quê? Matriz 0, coluna 1, ó, 3 e 1, ó. Quero constar logo esse aqui, ó, 1, 9, essa última aqui de tudo. Então, eu vou na matriz 2 e vou na coluna 0, 1, 2, ó. Olha, 1, 9. Lembrando que sai deitado, mas isso não é problema. E aí eu tenho o quê? Posso constar elementos de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, imagine que eu quisesse constar esse menos 1, esse 7 e esse 13, porque eles têm a ver, eles estão na primeira posição de cada uma de suas matrizes correspondentes. Então eu posso gerar um vetor com esses caras. Então eu vou botar dessa forma aqui, ó. 2 pontos, aí vai ser 0, 0. Então, ó. Então, menos 1, 7, 13, ó. Vamos lá. Menos 1, 7, 13. Quero, por exemplo, variar aqui para ver o que que dá, ó. Vamos botar aqui 1. Então, 3 menos 8, 14. Então, ele pegou o 3, o menos 8 e o 14. E aí você vai brincando, existem diversas outras indexações, não tem como eu falar tudo aqui. Mas aí, se você tiver dúvida, você pode pegar no GPT e copiar. Olha, GPT é o seguinte, eu estou aqui, eu queria consultar esse elemento dessa matriz, esse outro dessa, ou queria consultar uma coluna dessa, mais uma dessa, e juntar isso tudo no vetor. Você faz a pergunta específica que você quer, um exemplo, né? De preferência você diz, ó, a resposta tem que ser essa, que aí ele vai lhe dar uma forma de você estar fazendo essa consulta, beleza? E aí a gente pode acessar múltiplos índices simultaneamente. Então, nesse caso aqui, ó, esse acesso aqui é que se eu quiser acessar, por exemplo, mais de uma linha dessa, né, como eu fiz aqui, o 13 e o 14, eu poderia acessar, né, aqui, linha, né, 13 e 14, é essa mesmo, 13, 14 e 1, que foi essa aqui. Eu poderia acessar essa e essa, ou essa linha e essa linha. Então, a gente pode fazer isso, acessar isso de vez, tá certo? Então, aqui a gente importa. Nesse caso aqui, ó, olha que interessante. No array de dimensão 1, eu chamo aqui de array 1, menos 1, 3, 4 e 5. Mas eu quero um índice 0, um índice 3 na segunda parte e um índice 1 aqui. Então, eu quero gerar, na verdade, um array formando com o menos 1, o terceiro cara, ó, 0, 1, 2, 3, o 5 e depois o 3, nesta ordem. Ó, aqui são os índices. Ó. Então, eu vou executar aqui para criar meu array. Vou executar aqui para criar meus índices e vou imprimi-los na forma de array. Ó. Então, 0. Quem é o índice 0? Menos 1. Quem é o índice 3? O 5. Ó. E quem é o índice 1? O índice é a posição. O índice 1 é o quê? Índice 0 e índice 1. Ó. Então, a gente pode brincar desse jeito. Claro que aqui a gente faça testes. Tá certo? Faça bastante vezes. Se eu quiser repetir, por exemplo, 0, 0, 1. Ou seja, ele vai ter o menos 1 e 3. Ó. Claro que eu tenho que executar aqui assim, menos 1 e 3. Aí você pode ir brincando, tá certo? Você executa aqui e imprime aqui. Certo? Aí você vê, pô, 2 por que 2? Aí esse 4, depois 0 vai ser o menos 1 e o 1 aqui vai ser o 3, ó. Pronto. A matriz da mesma forma, né? Então eu tenho aqui um array de dimensão 2, né? O que significaria isso aqui, ó, 0, 1.
né? Então vamos fazer aqui, ó. Já botei já tudo na mesma célula, então ele pegou linha 0 e linha 1 ao mesmo tempo. Tá certo? Então observe que eu posso pegar duas linhas de vez, ao invés de uma só. Como a gente tinha visto, se eu botasse assim, ó, apenas aqui, ó, eu pegaria só uma. Só que aí eu posso pegar, se for o caso, se eu precisar, de duas. Tá certo? A mesma coisa no array de dimensão 3. Né? Então, se eu boto aqui 0 e 2, eu estou pegando a matriz 0 e a matriz 2. Percebe que tem uma lógica aqui que é bem simples de você perceber. Já que eu só estou usando uma posição, eu só posso entrar no primeiro nível. Certo? Então, nesse caso aqui, opa, vai dar um erro. Quer dizer, não deu um erro, porque ele entendeu índice 3 igual a 0, 0. Eu vou botar aqui array. Aqui é só o índice, ele só sorteou o índice, né? Mas vamos lá. Então vamos compilar aqui de novo, só para não dar problema, porque eu tinha que gerar a matriz primeiro, a matriz de matrizes primeiro, né? E agora pronto, vou imprimir, ó. Pronto. Então ele imprimiu a matriz 0, ó, e a matriz 2, ó. Então pensa uma coisa bem intuitiva. Você pode ir brincando, né? Variando aí, vendo se dá erro, se sai alguma coisa, porque você tem que ir aprendendo o que o programador pensou quando ele programou isso. Isso aqui ele pode ter pensado várias funcionalidades que você só vai descobrir tentando. Ou às vezes perguntando de GPT, poxa, eu queria muito pegar esse bloquinho aqui, ó, dessa matriz e esse bloquinho dessa aqui, né? Essa partezinha quadrada aqui, essa partezinha quadrada. Tem um código, aí você explica direitinho, você vai ter um códigozinho para fazer isso. Beleza? Exemplos com dimensões mais altas segue o mesmo padrão apresentado assim. No entanto, inicialmente pode ser um pouco desafiador localizar elementos específicos, matriz, submatriz ou linhas, colunas de submatriz, devido à complexidade adicional associada a arrays de dimensões mais altas. Então, se for um array de dimensão 4, é difícil até de ver ele. Porque aqui a gente está dando meio que um desenho geométrico, a gente só consegue ver coisas mesmo em terceira dimensão. Em quarta, a gente consegue imaginar. Mas ver um fenômeno em quarta dimensão, como um desenho, a gente já não consegue. Tá certo? A gente consegue, assim, fazer algum esquema, mas desenhar não dá. Aí, por isso que elementos de uma dimensão 4 já fica um pouco até chato para a gente ver o que a gente está pegando. Tá certo? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Pratique muito, porque isso aqui não tem jeito. Não é só você assistir aqui o vídeo e tá tudo bom. Você tem que praticar, tem que modificar. Tem, por exemplo, eu quero aqui, por exemplo, eu só queria botar aqui 0, 1. Será que dá para... Deu erro, não, só aceita objetos parecidos, né? Tipo, esse aqui tem tamanho 2, aqui tem tamanho 1, então não dá certo. Aí você vai testando, velho. Vai testando essas coisas, tá certo? Então, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.